Todos acharam? Mateus 23. Vou ler do verso 1 até o verso 4. Melhor, vamos ler até o verso 5. Até o 7. Mateus 23, do verso 1 ao 7. Diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes disserem, ou o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Em algumas versões, rabi quer dizer mestres. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Peço encarecidamente que teu Espírito Santo ilumine a minha mente, para que eu fale da sua palavra com sabedoria e no poder do Espírito Santo, e que o Senhor nos instrua nesta noite para a glória do teu nome, pois o teu nome é santo, o Senhor é santo, e só o Senhor é digno de honra. Guia-nos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, nós estamos nessa maratona do Evangelho de Mateus e agora chegamos ao capítulo 23. O capítulo 23 termina uma sessão, que é a sessão onde Jesus apresenta ensinamentos por parábolas e também a manifestação da sua obra como Messias, como Cristo. Capítulo 24, capítulo 25, vai falar sobre as coisas futuras, sobre os acontecimentos futuros. Capítulo 26 até o capítulo 28 é a conclusão com a morte e ressurreição. O capítulo 23, ele encerra essa sessão com um grande despertamento, um confronto muito importante que ele fez naquela época e que hoje serve para nós, para nós estarmos atentos, para nós estarmos vigilantes, para nós estarmos com os olhos bem abertos, para não sermos traídos por nós mesmos nos trairmos. Temos que ficar muito atentos com relação a isso. O capítulo 23 todo o capítulo 23, Jesus está falando com os fariseus e os mestres da lei, falando para a multidão e para os seus discípulos. E aqui, Jesus joga na face deles toda a hipocrisia. Então,
Aqui o Senhor está falando sobre a hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei. E isso nós pegamos grandes lições para nós e despertamento para nossas vidas. Como eu falei, para não sermos traídos por nós mesmos, sermos traídos pela cobiça e desejos. Então nós precisamos desse alerta. A palavra de Deus, ela nos confronta, pois como cristãos, nós estamos aqui seguindo uma jornada, da qual a Bíblia nos chama de peregrinos. Peregrinos. Então nós estamos de passagem. E nesse processo da nossa passagem, nós vamos sendo moldados e lapidados por Deus. Como diz Provérbios, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Esse dia perfeito é na eternidade com o Senhor. Como diz Filipenses capítulo 3, versículo 21, onde nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, a semelhança do corpo de Cristo. Aí chegaremos nessa perfeição. Mas, enquanto estamos aqui, há uma batalha que travamos e que precisamos manter esta segurança, esta vida no Evangelho, esta vida em Deus, para que reflitamos a glória de Deus. Pois naquela época, uma responsabilidade que os mestres da lei e que os fariseus eles tinham de refletir a Deus, de refletir um verdadeiro serviço a Deus, eles colocaram tudo por água abaixo. Então Jesus vem e os denuncia em todo o capítulo 23. E isso nos traz uma responsabilidade para nós e também abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para enxergarmos a realidade que algumas pessoas vivem e que tentam influenciar outras pessoas. Então esse é o grande despertamento para nós. Então nessa noite nós vamos tratar do seguinte assunto: cuidado com a hipocrisia. Tomemos cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia, o nome hipocrisia, vem de um termo grego. Isso significa uma apresentação de um ator atuando. E é a ideia de algo que não é real e verdadeiro, ou seja, tem uma vida na ficção. E quando você vai para a realidade, é que nem os influencers no Instagram, No Instagram tá uma maravilha, tudo é perfeito, né, irmão Milda? É tudo perfeito. A beleza, é tudo perfeito. Você tem 1 quilo de maquiagem ali, mas é tudo perfeito. A família, maravilha, tá ali no Instagram. Mas quando vai na realidade, tem gente que vê a pessoa no Instagram ali, quando chega a pessoa que encontra assim, de repente na rua, alguma coisa, toma um susto, meu Deus, é ela que quer? Será que é isso mesmo? Meu Deus, é isso que o termo hipocrisia se aplica a essa atuação, ou seja, atuando em algo que não é real, é fictício, é fingimento. Então, essa é a realidade da palavra hipocrisia. E é o que Jesus denuncia com os fariseus e os mestres da lei, que eles diziam servir a Deus, diziam
proclamar a lei, mas na prática, nada disso, não era nada disso. Então, nós somos chamados a esta responsabilidade de refletirmos a glória de Deus, de refletirmos o Evangelho, não só em palavras, mas também em obras, em verdade. Até porque o Senhor nos resgatou para que nós pratiquemos as boas obras. É a união entre Paulo e Tiago. A união entre Paulo e Tiago. Eles não brigam, eles se unem. Essa é a união da fé e das obras. Então, Jesus denuncia, e aqui nós veremos pontos importantes de grandes lições para nós, mostrando que os fariseus e os saduceus, mestres da lei, viviam um verdadeiro fingimento. Quando a gente lê Mateus capítulo 7, o final do capítulo, no último versículo, após Jesus falar sobre o homem prudente que edifica a casa na rocha, que ela não cai, o homem insensato que edifica a casa sobre a areia e ela cai. Quando ele termina o discurso, que vem com essa finalização, no último versículo, todos ali se admiraram da palavra dele, porque ele ensinava com verdade, não como os fariseus, porque Jesus, ele falava e vivia, ele ensinava e praticava. Aleluia! Em João capítulo 13, nós temos essa preciosidade, irmã Edneuza, do nosso amado Mestre Jesus, que ensinou a humildade, ensinou a ser humilde, mas não só em palavras, mas na prática. Pegou a toalha, cingiu os lombos, pegou a bacia e foi lavando os pés dos seus discípulos. Até o de Judas, ele sabia que iria traí-lo. O de Pedro, que o negou, e todos eles. Lavou os pés dos discípulos. E quando ele terminou, ele disse: vocês estão vendo o que eu estou fazendo, o que eu fiz? Vocês dizem que eu sou o Senhor e Mestre, e com verdade vocês dizem porque eu sou. E mesmo eu sendo o Senhor e Mestre, eu lavei os pés de vocês. Por isso, façam isso um com os outros. Aleluia! Irmãos, aqui não é para que a gente pegue uma bacia e à medida que os irmãos forem entrando, sair lavando os pés, beijando os pés. Não é isso que ele está falando. Mas é na atitude, no comportamento, no tratar com o irmão. Amém? Glória a Deus. Então Jesus é esse exemplo maior de que ele ensinava, mas ele vivia, ele praticava aquilo que ele ensinava. Desta forma, ele adverte sobre os fariseus, os mestres da lei, para que os seus seguidores, irmãos, isso é muito importante, para que os seus seguidores e aquela multidão que ali escutava não caíssem no engano, pudessem identificar, porque ele disse claramente: mestres da lei e fariseus, hipócritas, cuidado, é o alerta para não cair no engano, não ser aprisionado, aprisionada, os ensinamentos pervertidos e contrários e serem destruídos. Então esse alerta que o Senhor dá para os seus discípulos e a multidão naquela época, e isso serve de despertamento para nós, nesses dois aspectos. O primeiro, para que nós não caiamos nessa ilusão e não sejamos traídos por nós mesmos, e para identificarmos aqueles que tentam enganar e falam coisas que não têm nada a ver com o Evangelho, e também aqueles que supostamente falam
e na prática não tem nada a ver com o Evangelho. Então aqui nós vamos ver 3 pontos nesta noite sobre essa advertência e essa ação de Jesus para desmascarar os líderes, mestres da lei e os fariseus. O primeiro que nós vamos ver são os líderes hipócritas. Nós vemos que Jesus, no versículo que nós lemos, no verso 2, no verso 1 ele fala a multidão, os discípulos, no verso 2 ele mostra para quem é que ele acerca de quem ele está falando, mestres da lei e fariseus. São esses que Jesus está denunciando aqui no capítulo 23. E logo na sequência, Jesus disse para todos, na sequência do versículo 2, que eles se assentam na cadeira de Moisés. Eles se assentam na cadeira de Moisés. Então nós já vemos claramente os mestres da lei e fariseus que se assentam na cadeira de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele homem que foi no Egito e tirou o povo da escravidão através do poder de Deus. E quando Moisés levou o povo ao deserto, Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Então, quando se fala em Moisés, está falando da lei de Deus. Dizendo que eles se assentavam na cadeira de Moisés, está significando que eles que tinham a função de transmitir corretamente a lei de Deus, corretamente os ensinamentos de Deus, como eles são. Essa é a realidade que Jesus diz. Eles estão na cadeira de Moisés, receberam essa responsabilidade de transmitir a lei corretamente, transmitir a lei como ela deve ser, transmitir a lei como ela precisa ser transmitida. Mas aí Jesus diz: ouçam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Olha que tristeza. Não imitem eles. Não os imitem, porque eles estão totalmente contrários ao que foi estabelecido por Deus, aquilo que está registrado na lei. Não pratiquem o que eles praticam. Olha que coisa terrível, meus irmãos. O apóstolo Paulo chamou a responsabilidade dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus irmãos, os desafios são muitos. São grandes os desafios. As batalhas são muitas. E no meio de todo esse vendaval, nós precisamos refletir a Cristo. Não só de palavras, mas em obras e em verdade. Porque as pessoas, elas vão ler a nossa vida, elas vão ler o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso proceder, como nós agimos. Essa vai ser a leitura que vai pesar na consciência, no coração das pessoas. Por isso Jesus já foi advertido: irmãos, olha, por favor, e quão difícil hoje está sendo, meu Deus, dizer claramente como Jesus disse: ei, não imite ele, não imite ela, caia fora, cuidado. Olha quão difícil está sendo hoje, portanto, não me toque, não me pegue, fulano é isso, fulano é aquilo, o que quer que seja. Qual dificuldade? Mas se você disser isso, porque vai ser lacrado, não sei o que, coisa desse tipo. Veja quão difícil hoje dizer claramente: não imitem, não tome
a prática dessas pessoas como algo que você possa fazer valer na sua vida. Então Jesus traz essa advertência: não imitem, não pratiquem. Porque aqui há alguns pontos na revelação de Jesus sobre a hipocrisia que esses líderes se manifestam ou fazem e que nós precisamos ter o cuidado, porque, como eu disse, para que não sejamos traídos por nós mesmos. Meu Deus, quando você vê o versículo 5 do capítulo 23, no capítulo 5, ou melhor, no versículo 5 do capítulo 23, Jesus mostra aqui qual é a intenção deles, qual é a intenção dessa classe, dessas pessoas. E olhando, irmãos, a semelhança com o presente, meu Deus, que semelhança! Que é isso? Jesus estava falando naquela época, mas estava olhando para o futuro, para as gerações, que a semelhança é muito grande. Qual é o objetivo? Qual é o desejo deles? O que é que eles querem? Então Jesus apresenta: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. É ser visto pelos homens, ser reconhecido, ter prestígio, ter honra, ter fama. É tudo que eles precisam, que querem. Ser visto, o fazer, o agir, o atuar, o ensinar, não é com o objetivo de levar ao conhecimento claro e autêntico e trazer respostas de transformação, mas o objetivo é para que haja prestígio pessoal, vanglória, autopromoção. Meu Deus, é a semelhança, meu Deus, é muito grande. Tem certos lugares que a pessoa, ela tornou-se não mais um membro, mas sim um capacho. Eu vi um vídeo, um cúmulo do absurdo, não foi aqui no Brasil, mas não está distante não essa realidade, que o cidadão, supostamente um líder, um pastor, supostamente, isso não pode ser, mas quando ele chegou para entrar no templo, ele estava saindo do carro, os irmãos teve que fazer uma fila e se inclinar para ele. Não podia tocar no chão a celebridade. Não podia tocar no chão, não. Então os irmãos foram fazendo assim, e ele por cima das costas dos irmãos, passando até chegar lá. Era Deus, semideus, né? Era celebridade, não podia tocar no chão, não. Terrível. Essa é a triste realidade. Querem ser revistos, querem prestígio, honra, querem tomar o lugar de Deus, né? Então Jesus disse, é isso que eles querem. E aí alguns aspectos Jesus mostra aqui. O primeiro é que Jesus diz que eles fazem seus filactérios, fazem tão grandes, para que as pessoas vejam mesmo. Esses filactérios eram caixas que eles usavam, e dentro dessas caixas tinham partes da lei, que eles colocavam no braço esquerdo e na testa, como sinal de estar próximo ao coração, e na mente a palavra. Mas só que eles só usavam no momento da oração. Era um momento específico que eles faziam isso. Mas aqui, eles pegavam, botavam bem grande e vivia com aquilo pela rua, justamente para dizer, ei, olha aqui, viu, sou eu que tenho a lei de Deus, sou eu que tenho a mensagem, sou eu, viu, sou eu que estou aqui. Eles querem ser vistos, querem aparecer. Então Jesus está advertindo sobre a hipocrisia que esses líderes faziam.
E não só isso, mas eles queriam sempre os primeiros lugares, sempre os lugares de honra, sempre os lugares de destaque, para que as pessoas vissem e os prestigiassem. E também exigiam ser chamados de mestres, mas não por conta do respeito em si, de ser uma autoridade, mas por conta de ser maior, ser superior, de ser grande, de estar acima de todos. Então esse é o quadro da hipocrisia que Jesus está advertindo. E a semelhança com o nosso tempo é muito grande. Parece que Jesus está aqui hoje. Parece não, ele está. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em todos os tempos e a sua palavra permanece para sempre. Então, Jesus mostra quem são esses fariseus e nos dá a orientação para que nós não sejamos traídos por nós mesmos, porque muitas pessoas são seduzidas a esses exemplos, ou maus exemplos. Muitas pessoas são seduzidas, porque de certa forma esse prestígio leva a conquistar várias coisas materiais, e muitos são seduzidos a abraçar esse mau exemplo, de ser e viver essa realidade, ser traído por si mesmo. É terrível isso. Então Jesus nos adverte no versículo 8, até o versículo 12, Jesus diz como tem que ser o padrão do povo de Deus. Irmãos, o povo de Deus é diferente. O povo de Deus é diferente. Amém, irmãos? Seu vizinho, sua vizinha, meu vizinho, minha vizinha, tem que saber que ali mora um servo de Deus. Meu vizinho, minha vizinha, tem que saber que ali mora um servo de Deus. Alguém que honra a Deus, alguém que ama a Deus, que não é só de palavras, mas é verdade. Meu Deus, é por isso que Jesus disse: tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. É o desafio. Aí Jesus diz o que temos que fazer, como tem que ser entre nós. Versículo 8. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aleluia. Com vocês não deve ser assim. Não é a questão da honraria de um mestre, mas é a questão da usurpação, de querer ser maior para pisar mesmo, para pisar, para massacrar. Essa é a triste realidade. Então, Jesus diz como nós temos que ser e como temos que fazer, como temos que agir. Então ele vai declarando: a ninguém chameis de pai, porque vocês só têm um pai, que é o Pai Celestial. Amém. Aleluia. Amém. Só tem um pai, é o Pai Celestial. Ele que tem direito e autoridade sobre nós, para nos governar, nos dirigir, nos advertir. Ele é o nosso Pai. Amém. Porque essa realidade, claro que você tem um pai terreno, mas não é que você não vai chamar seu pai mais de pai, só, não é isso. Mas aqui é a realidade, sabe aquela coisa que as pessoas dizem? Fulano é seu pai espiritual, uma subserviência. Se você sair debaixo dessa cobertura aí, você está amaldiçoado, você está perdido, tem gente que fica até louca, porque por causa desta prisão, crise de ansiedade, aflição, totalmente perdido e perdida por conta desta situação. Mas o Senhor está dizendo: você só tem um Pai, que é o Pai Celestial. É Ele que governa as vossas vidas, as nossas vidas. É Ele. E no mais Ele ainda diz: vocês só têm um chefe. Meu Deus.
Vocês só têm um chefe. E esse é o Cristo, meus irmãos. Claro que não é que um empregado ele tem o seu chefe, o patrão. Mas ele está falando da realidade do chefe que massacra espiritualmente, que domina, que escraviza, que coloca um jugo e traz o sofrimento. Ele diz: não fique debaixo dessa maldição, que Cristo já libertou vocês. Cristo já quebrou essa maldição. Cristo já quebrou esse jugo. Cristo já quebrou essas algemas. Cristo já desfez esta aliança das trevas. Aleluia! Cristo já realizou todas as coisas para dizer que nós só temos um chefe. Aleluia! É Jesus, o Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí ele vai fechar aqui essa primeira parte, dizendo para nós, para a igreja, para os seus filhos, para aqueles que servem a eles, para aqueles que entregam-se a ele, dizendo a realidade. Para vocês, se alguém quiser ser o maior, tem que ser o servo. Aleluia. No verso 12 ele diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Entre vocês não vai ser assim. Com os fariseus, os líderes, a hipocrisia, eles queriam estar por cima, prestígio, honra. Mas Jesus diz: não, com vocês é o contrário. Com vocês, conosco será o contrário. Aquele que quiser ser grande tem que servir, tem que ser o servo. Aleluia. Meu Deus, quanto maior posição você tiver, mais você tem que servir. É o contrário, a pessoa diz que tem maior posição é que tem que ter capacha ali para ficar levando água ali, não é que leve água no público, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas há muitos que pensam, porque está na posição, que tem que ter escravos. Tem gente que são verdadeiros escravos, irmãos, pelo amor de Deus. Jesus disse: não, é contrário. Quanto maior posição você tiver, mais servo você tem que ser. Porque Jesus é o próprio exemplo. Quem é que tem maior posição do que Jesus? Quem é que tem maior posição do que o Cristo, o Mestre? Quem? Ninguém! E ele disse: eu sendo Mestre e Senhor de vocês, eu me fiz como um servo, lavei o pé de vocês. Lavem o pé um dos outros, façam a mesma coisa. Quer ser grande? Seja o servo. Os discípulos estavam andando pelo caminho e o pau estava quebrando entre eles. Mas Jesus: o que está acontecendo aí com vocês? Fulano quer ser maior do que eu. Não, fulano queria ser maior. A discussão deles era essa: quem vai ser maior? Quem vai ser grande? Quem vai prevalecer? Quem é que vai ser maior? Ele: vem cá, que é isso? É assim? Não, no reino de Deus não é assim não, meu filho. No reino de Deus, quem quiser ser grande, tem que ser servo. Quem quiser ser grande, tem que ser humilde. Não é assim não. Isso é a realidade, é o reino de Deus, é a diferença. Então é o que Jesus, ele apresenta, que ele estabelece. Amém? Por isso que o evangelho não tem jeito, o sistema. Ontem nós tivemos ali o encontro dos homens, e a mensagem foi desafiadora. O tema da mensagem de ontem foi o desafio do homem cristão na atualidade. O desafio do homem cristão na atualidade. Então, são grandes desafios, baseado em Daniel capítulo 1. Então, grandes desafios. E o Evangelho é essa realidade que nos faz entendermos que Jesus mudou a nossa vida. A diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve, daquele que vive o sistema do mundo e aquele que entregou-se completamente a Deus. Há diferença. Glória a Deus.
Então, é o servo, é ser servo. No segundo ponto dessa mensagem, ele traz uma advertência com alguns ais para os fariseus, para os mestres da lei. Vai do versículo 13 até o versículo 32. Vai do versículo 13 ao 32. Aqui são alguns ais. É muita coisa, não dá tempo. O tempo é muito curto, já está quase ali. Mas nós vamos aqui fazer uma pincelada. Amém? São advertências importantes que Jesus dá. Não ache que vai ficar barato quem assim procede. Pois ele coloca aqui alguns ais que esses fariseus e mestres da lei, eles sofrerão. E por conta de comportamentos, de ensinamentos que eles fazem. Então observe aí, primeiro que Jesus adverte sobre eles acerca do ai, é que eles fechavam o reino dos céus. Eles fechavam o reino dos céus diante dos homens. E nem eles entravam e nem deixavam as pessoas entrarem. Fechava o reino dos céus. Por que isso, meus irmãos? Porque veio Jesus como Cristo, que é o Cristo, e veio trazendo para a humanidade o caminho único para o reconciliamento com Deus. Mas os fariseus diziam, não, isso é impostor. Eles não só não aceitavam, como também ele fomentavam a multidão para que não aceitassem o Cristo de Deus, não aceitassem o caminho da vida. Impediam que eles nem entravam e nem deixavam que as pessoas elas entrassem no reino de Deus. E hoje nós temos muita dessa realidade. Muitos que nem querem viver a verdade, até sabem, mas pela conveniência e pelos fundos que recebem, não querem submeter a verdade e não querem deixar as pessoas conhecerem a verdade do Evangelho. Infelizmente, aí Jesus diz, ai desses que fazem isso, ai desses que fazem isso. Na sequência, no verso 14, ai daqueles que devoram as casas das viúvas. São aqueles que se aproveitavam da fragilidade das mulheres, que estavam ali na viuvez, e por serem autoridade religiosa, se aproveitavam para devorar a casa das viúvas. Saquear, literalmente, aproveitando-se da influência religiosa. Meus irmãos, é uma grande semelhança que nós temos hoje, meu Deus. Mas ai desses que fazem isso. Terceiro, ele mostra no verso 15, os discípulos da condenação. Ele mostra que os mestres da lei, fariseus, eles percorriam terra e mar para fazer um convertido. E quando o faziam, tornavam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Olha que coisa terrível. Eles percorriam para fazer um convertido, para fazer o proselitismo, levá-los a entender. Só que eles, fazendo isso, ensinando essas pessoas, tornavam essas pessoas mais filhos do inferno do que eles mesmos. Porque eles ensinavam cargas pesadas, jugos pesados, que eles não carregavam, nem com o dedo eles moviam. Mas os outros eram obrigados a submeterem esta realidade pela escravidão religiosa, tornando-se assim piores ainda, mais filhos do inferno, porque mais cegos e mais fechados para encontrar e compreender a verdade do Evangelho. Terrível isso. Na sequência, ele fala do engano
aqueles que juram pela oferta, aqueles que juram pela oferta e acham que isso é algum prestígio, desprezando o altar que santifica a oferta. E Jesus adverte severamente que o mais importante não é a oferta, mas é o altar que a santifica. É o altar, ele é que santifica a oferta e tudo que ali está. Esse despertamento que Jesus traz para todo aquele povo. Na sequência, vamos adiantar um pouco, no verso 23, ele mostra a negligência aos preceitos mais importantes. Aqui fala das finanças, do dízimo. Davam o dízimo da hortelã, coentro, mas negligenciavam o mais importante da lei, a justiça. Negligenciavam o mais importante da lei, por conta da ganância, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A preocupação deles é com as finanças, é questão financeira, é questão, naquela época, era a questão, eles tinham a parte financeira que eles traziam, mas também tinha a parte das coisas, da agricultura, que eram levadas ao templo. E aí se preocupavam com essas coisas materiais, mas negligenciavam a justiça de Deus, a fidelidade. E hoje vemos a grande semelhança, que muitos estão preocupados mais com as finanças do que com a realidade da vida das pessoas, como as pessoas elas estão vivendo ou como elas estão na sua realidade espiritual, na sua realidade de relacionamento. Então, essa triste situação. Na sequência, Jesus os adverte acerca do interior. E no versículo 25, versículo 27, tem essa mesma realidade. No versículo 25 ele fala que eles só lavavam o exterior do copo e por dentro ficava sujo, a impureza, cheio de cobiça. E no 27 Jesus os chama de sepulcros caiados. Quando você vai no cemitério, você vê aquela coisa bonita, né? Aquela casa bonitona, com mármore, vindo lá do Egito. Aquela coisa maravilhosa, toda ornamentada. Aí quando você abre, que você entra, a podridão de ossos mortos, algo podre, fétido, uma podridão total. Jesus diz, é isso que vocês são, hipócritas. Por dentro é maravilha, mas por fora é a podridão. Então a advertência aqui são os ais que Jesus, ele fala do que vai acontecer e a realidade do comportamento desses fariseus e mestres da lei. Também os adverte severamente, pois eles são testemunhas de que os seus antepassados mataram os profetas. Eles são dessa descendência. Assim, indo para a conclusão, o ponto 3 é a condenação. Jesus mostra os líderes da lei hipócritas, a advertência que dá para eles, e agora a condenação, que é certa, que não falhará. Verso 33 ao 39. No verso 33, Jesus diz, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Meu Deus, misericórdia. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Como escaparão disso? A advertência que Jesus faz, a condenação. Raça de víboras e serpentes. Jesus está falando que está entranhado no DNA.
está entranhado na natureza, no comportamento. Como isso está entranhado, como é que vocês escaparão? É como João Batista estava pregando no deserto e foi batizar e veio lá os fariseus. Ele disse: ei, raça de víboras, serpentes, quem vos ensinou a fugir, a escapar da ira vindoura? Praticai, pois, obras dignas de arrependimento. Meu Deus, aí Jesus vem na mesma pegada. Raça de víboras, melhor, serpentes, raça de víboras. Quem ou como vocês escaparão da condenação ao inferno? Meu Deus, como vocês escaparão? E aqui vou concluir duas coisas que Jesus fala: a negligência e a rejeição. Jesus diz para eles: por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Vou enviar mestres, profetas, para falar a verdade, para anunciar, para proclamar, para dizer a verdade, mas vocês vão matá-los. Está mostrando, testificando que a natureza de vocês, raça de víboras, serpentes, está testificando porque vocês rejeitam aqueles que são enviados para proclamar a verdade do Evangelho, para anunciar a paz. Não só aqueles que enviaram, mas também o próprio Mestre, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. É o que ele diz nesse versículo. Essa passagem é tão tremenda, tão extraordinária. A gente vê o cuidado extraordinário de Deus, de Jesus, o amor tremendo de Deus, o amor extraordinário, que ele faz uma comparação tão tremenda, tão maravilhosa, que Jesus olha para aquele povo e no versículo 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que eles são enviados. Olha só, irmãos, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Meu Deus, olha a comparação que Jesus faz. Reunir como a galinha faz com os pintinhos. Você já viu uma galinha fazer isso? Ela bota aqui seus pintinhos. Vai para alguém mexer ali, vai. Leroy que já criou ali galinha, Leroy já criou. Vai mexer é problema, irmão. Alguém já criou galinha também aqui? Irmã Raiozete, né? Irmã Tânia. Você vê a galinha, pega os seus pintinhos e cobre ali, meu filho. Vai, já foi, pai. Que amor de Deus, Deus dizendo, ele clamando: eu queria tanto reunir vocês, como a galinha faz com seus pintinhos. Olha que proteção, que coisa tremenda, que amor extraordinário que o Senhor, ele demonstrou, ele mostrou, ele expressou a sua investida para despertá-los e reuni-los, para trazê-los a essa proteção extraordinária que ninguém pode tocar, as trevas não podem tocar, o diabo não pode tocar, o inferno não pode prevalecer, as trevas não podem sufocar, nada pode, essa proteção de Deus. Aleluia! Meu Deus, sinta-se, irmãos. Você que está em Cristo, aceitou Jesus, aleluia, o Senhor te guarda você como uma galinha guarda os pintinhos, ó. Creia, creia, eles rejeitaram. Por isso que Jesus disse: adivinha como vocês escaparão do inferno. Rejeitou os profetas e rejeitou o meu amor extraordinário, porque eu queria guardar vocês. Mas não, a Bíblia diz que os dele, aqueles que pertenciam, ele rejeitaram ao Senhor, mas todos quantos o recebeu, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos
de Deus, aleluia. É que ele está dizendo: eu queria pegar vocês como filho, meus filhos, como a galinha pega os seus pintinhos, aleluia. Nós em Cristo nos tornamos esses filhos e filhas de Deus, guardados pelo Altíssimo. Meu Deus, que maravilha! Esse amor é tremendo, irmão. Esse amor é real, é extraordinário, é sem comparação. Meu Deus, aleluia. Essa é a bênção de Deus. Porém, a resposta de o que Jesus fala na sequência, como ele queria abrigar nas asas, ele diz: mas vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Israel rejeitou a advertência que o Senhor dá. A condenação não é uma fábula, é real. Eles rejeitaram esse amor extraordinário. Mas aqueles que receberam a Cristo, glória a Deus, podem desfrutar desse amor extraordinário de Deus. Aleluia, que bênção. Amém, irmãos? Por isso a advertência que ele dá um alerta para nós, para não sermos traídos por nós mesmos e termos os olhos bem abertos para líderes religiosos, pessoas que são hipócritas. Jesus advertiu muitos pontos sobre a realidade de só querer lucro, só querer arrancar, querer estar por cima, querer ser maior, querer ser como um Deus. Essa triste realidade de agir com a fé para saquear o povo. Essa é a realidade, agir com a fé para saquear o povo. Jesus diz: ouça o que eles estão falando, mas não faça o que eles fazem. Só que naquela época, Jesus disse, eles assentam-se na cadeira de Moisés. Eles estavam ensinando a lei de Moisés, instruindo. Só que eles não estavam praticando. Só que hoje nós temos que ter esse duplo cuidado também. Olhar aqueles, ouvir. Muitos estão realmente falando, mas na hora da prática não estão vivendo. Mas muitos estão falando asneira, engano e heresia. Então temos que tomar muito cuidado. Amém? Que Deus nos guarde, irmãos. Deus nos proteja. Que o Espírito Santo nos fortaleça. E que nós reflitamos a glória de Deus. Amém? E que tomemos cuidado, porque a hipocrisia ela tenta nos assaltar, tenta nos roubar da presença de Deus e da verdade do Evangelho. Tomemos cuidado, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor te guarda, como a galinha guarda seus pintinhos. O Senhor te guarda, não tenha medo de quem quer que seja, de quem quer que lhe afronte, de quem quer que lhe chame de quadrado, quadrada, porque você agiu porque hoje o sistema está dizendo, se você baixa a cabeça, você é quadrado, você é não sei o que lá mais. Não tenha medo, porque o Senhor te guarda, te protege, Ele te guarda como a galinha guarda seus filhotes. Não tenha medo, honre a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus em palavras e em obras, em palavras e atitude, porque você só tem um mestre, e Ele é o Cristo de Deus. Aleluia, amém. Vamos orar, começou a cabeça, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, confessamos que só Tu és o nosso Pai, que só Cristo é o nosso mestre, nosso chefe. Nós confessamos, ó Deus, Pai eterno, que a Tua palavra, ela opere em nossos corações e em nossas mentes, Pai. Que possamos, ó Deus, desfrutar da palavra, que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, que possamos refletir a Tua glória, possamos refletir, Pai, a Tua imagem, as pessoas vejam em nós o reflexo de Cristo, ó Pai,
Meu Deus, age em nós para a glória do Teu nome e pela obra do Teu Espírito Santo. Pai, levanta a Tua igreja no poder do Espírito Santo, como aqueles que têm a segurança de que o Senhor os guarda, de que o Senhor os protege, e que o Senhor está bem presente, ó Deus. E nesta segurança, Pai, possamos, ó Deus, viver a verdade do Evangelho. Pai, que as barreiras sejam derrubadas, os grilhões sejam quebrados, as correntes sejam destruídas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que a transformação do Evangelho, a transformação do Teu Espírito envolva a Tua igreja, envolva a minha vida, envolva a vida dos irmãos, ó Pai, e que toda soberba caia por terra, toda arrogância, prepotência, em nome de Jesus Cristo, caia por terra, e que o poder do Evangelho age em nossas vidas, em nossos corações, para sermos mais humildes, meu Deus, como diz a Tua palavra, darmos a outra face, caminharmos 2 milhas, darmos também a nossa túnica, meu Deus, que a transformação do Evangelho age em nós, para que nós sejamos, ó Pai, um reflexo na nossa casa, na vizinhança, e as pessoas possam olhar para nós e dizer: glória a Deus, glória a Deus, ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus, ali reflete a glória de Deus, ali reflete o Evangelho, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, e rendemos a Ti as nossas vidas e os nossos corações. Assim nós te exaltamos no nome santo de Jesus. Amém.